Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu estava aqui esperando você. Nesta aula nós iremos falar sobre técnicas de desenho, observação. O que seria observação no universo artístico? Será que para ser um artista eu preciso ter uma percepção do olhar um pouco à la Superman? Fica a dica, será que a gente tem que ter os olhos atentos a tudo que acontece à nossa volta? O que eu quero dizer com observação quando eu estou falando de técnicas de desenho? Me acompanhem! Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar a técnica de desenho, de observação, suas práticas e características. Pense um pouco. Você se acha uma pessoa criativa? Você acha que você é criativo? De repente, está lá fazendo um trabalho em grupo e precisa resolver um problema rapidamente. Será que você tem essa capacidade de, já achei a solução? Mas não se preocupe, se você não é essa pessoa rápida em criar uma ideia, você não necessariamente não é criativo. Às vezes você precisa de um pouco mais de tempo para poder chegar a uma solução ou ao esboço final de uma ideia. E aí vem a palavra-chave, esboço. Quando eu quero pôr uma ideia no papel, eu preciso, às vezes, esboçá-la várias vezes. Da mesma maneira, quando você precisa criar um slogan para um trabalho que você está fazendo, de repente um produto que alguém queira lançar, ele vai fazer um brainstorm. Ou seja, o que é isso? A pessoa, ela vai listar vários nomes que vier à cabeça, vários, depois ela vai passar lendo, e de repente um daqueles nomes que ela listou ali é o nome que vai ser o slogan, né? Ou a frase que será o slogan daquele produto que determinada empresa ou pessoa quer lançar. Então, criatividade é uma questão de prática. A criatividade é uma capacidade que todos nós podemos desenvolver. Primeiramente, temos que querer e depois basta praticar ideias que você tenha. Lembra do esboço? Lembra do brainstorm? Então, ficou a dica. Nem sempre funciona na primeira, mas são a sucessão de tentativas que irá fazer o seu cérebro despertar-se para um universo criativo. Agora já está claro o que é necessário para uma boa capacidade criativa. E com relação ao desenho, universo da arte, o desenho é uma forma de expressão tão antiga quanto os seres humanos. Já nos tempos primitivos, os homens já desenhavam. E nesta aula nós iremos aprender sobre a técnica de desenho de observação, talvez uma das técnicas mais antigas da história. Por que será? As pinturas rupestres, como que elas aconteciam? De observação ou de imaginação? Fica a dúvida, para que você vá, após a nossa aula, pesquisar um pouco mais sobre os assuntos que nós iremos ver aqui hoje. Observação significa nada mais, nada menos que fixar os olhos, o olhar em um determinado objeto, pessoa, paisagem e etc. Mas existem tipos de observação diferentes, você sabia? Pronto, está resolvido o mistério. Observação, quando eu olho para determinado objeto e de repente eu vou fazer o quê? Eu quero traçar as linhas desse objeto numa folha ou numa parede para que ele vire um retrato de uma pintura. Este é um desenho de observação. Então você pega um vaso, coloca em cima da sua mesa e você começa a observar primeiro as linhas desse vaso para que você possa traçá-lo e depois você vem com os detalhes. Então digo a você, será que essa técnica de desenho que nós conhecemos na atualidade, quando eu olho para um desenho e falo, nossa, que lindo esse desenho, será que ela sempre existiu? Não. As pessoas foram experimentando possibilidades de desenhar até chegar à conclusão de uma ideia. Assim surgem os desenhos. Então, toda vez que você pensar, eu não sei desenhar, já cai por terra esse seu pensamento, porque você pode agir por instinto se você não conhece técnicas para tentar chegar a um resultado mais próximo ou naquilo que você deseja.
A observação científica, por exemplo, é uma observação que busca examinar os fatos e registrar, perceber e ver determinado fenômeno ou objeto de estudo. A observação científica também se mescla com a arte. Sabe como? A observação científica está aqui, né, o dado registrado. Examina os fatos e registra. E como a arte está presente na observação científica? Antigamente, há não muito tempo atrás, logo ali no início, até o início do século XX, antes do surgimento da fotografia, os artistas, eles desenhavam pesquisas, materiais relacionados a estudos científicos. Como exemplo, vou dizer, sabe, produtos de remédio? As pessoas, artistas eram contratados para desenhar, por exemplo, o encarte, para poder desenhar, de repente, as folhagens de uma pesquisa, os insetos de uma pesquisa. Então, a arte explorava os elementos A ciência explorava os elementos artísticos para registrar aquilo que estava sendo pesquisado. Na época em que a fotografia não existia ou ainda não era muito popular, pinturas, gravuras e desenhos ilustrativos eram as únicas imagens de que os cientistas dispunham para estudar a natureza, o corpo humano e tantos outros assuntos. Vamos então a uma primeira atividade. Vamos começar um desenho de observação. Escolha um objeto em sua casa e tente traçar apenas seus contornos nesse primeiro momento. Vamos à prática e eu já volto.
E aí, galera, o que você escolheu para começar a esboçar aí na sua casa? Não pode ser nada complicado para você não desistir no meio do caminho, tá? Começa por um desenho, começa por um objeto, chegou ao final dele, faça de volta, olha os esboços, lembra que eu falei do esboço no início da aula? Depois desse, você escolhe um outro objeto e aos poucos você vai ganhando gosto pela ideia de fazer um desenho de observação. Pessoal, no Renascimento alemão, um cara chamado Albrecht Dürer foi um dos primeiros ilustradores a criar desenhos que mostram detalhes mais realistas, muitos dos quais realizava observando a natureza. Gente, olha esta lebre, chega a parecer uma fotografia. Renascimento, gente, nem existia fotografia ainda. Olha esta lebre. Mas não esquenta a cabeça não, não desanima aí no seu desenho de observação não. O cara também não começou assim já desenhando um coelho perfeito do jeito que vocês estão vendo de cara. Não, são anos de técnica. Você já viu um pianista começar a tocar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó ontem e hoje já está tocando a Quinta Sinfonia de Beethoven? Não é assim que funciona não, tem que treinar bastante. Olha que lindo essa imagem, gente. A lebre de Albrecht Dürer. Pessoal, Leonardo da Vinci, e quem não ouviu falar em Leonardo da Vinci nesta vida, hein? Ele também é lembrado como ilustrador de imagens, principalmente de imagens científicas. Saudoso Leonardo da Vinci, que não era só artista, não, ele era cientista também. Você já viu sobre as invenções que ele contribuiu para o desenvolvimento da tecnologia? Olha aí algumas imagens, né, que eu trouxe para vocês de observação. Tufo de ervas feito em 1503 de Albrecht Dürer, o mesmo pintor da lebre que eu acabei de mostrar. Olha que lindo, uma observação naturalista, né? Uma imagem da natureza. E aqui, estudo da musculatura humana do consagrado Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, se você não se lembra, é aquele cara que desenhou a famosa Mona Lisa. E por que ela é tão famosa? Depois da aula, corre pesquisar o porquê que a Mona Lisa é tão famosa. Tem que ter pesquisa após a aula para você reforçar o seu conhecimento. E aqui é o estudo da musculatura humana. Olha que perfeição, não é? Então, e como que eles conseguiam desenhar a musculatura humana naquela época? Curioso, fica a dica para você pesquisar também. Pessoal, a ilustração científica não parou no Renascimento e até hoje existem pessoas que trabalham neste ramo, que mistura técnicas de arte e os conhecimentos científicos para a ilustração de espécies de animais e vegetais. Então veja, apesar da fotografia digital já estar aí no mundo para quem quiser fazer uso dela, no seu celular você deve ter aí a sua câmera para você fotografar também. Apesar de já termos também o audiovisual, a filmagem das imagens, dos movimentos, nós ainda temos pessoas que trabalham com a pintura, fazendo desenhos de observação, contribuindo para os conhecimentos científicos. Vamos então a mais uma atividade, ou seja, vamos dar continuidade no desenho que você escolheu aí na sua casa. Vou lhe dar mais uns minutinhos para que agora você trace os detalhes desse objeto que você escolheu. Faça e eu já volto.
E aí, galera, como será que está ficando o seu desenho de observação? Eu estou curioso. Poste na internet depois que você terminar, nas suas redes sociais, leve para a escola para apresentar para o seu professor. Vai que de repente, em algum momento, eu estou ali passando pelas redes sociais e me deparo com um desenho de observação que você começou fazendo nesta aula. Continuando aqui, o desenho de observação dominou por muito tempo o campo da arte pelo fato de ser uma das poucas técnicas de registro de imagens ou fatos. Os retratos eram feitos por meio de pinturas, pois não existiam as câmeras fotográficas. Lembrando que nós estamos falando de uma época antes da câmera fotográfica. Lembrando que em 1936... por volta de 1936 é que é declarado oficial, né, a primeira fotografia, existente como oficial, a primeira fotografia a partir de 1836, século XIX, né, pelo famoso Daguerre, mas essa é uma outra história. Olha aqui, pessoal, observe alguns retratos famosos na história da arte. Aqui nós temos Napoleão Bonaparte, por Jean-Louis David, de 1812. Eu acho que é Jean-Louis David, tá? Porque é francês, de 1812. Olha aí, né? A foto do cara. Você lembra do Napoleão Bonaparte? Provavelmente ainda não, né? Porque você ainda está no 9º ano. Mas quando você chega lá no ensino médio, você vai ouvir falar muito desse cara aqui ainda. E aqui nós temos o casal Arnolfini, né? Por Jan van Eyck, de 1434. Observem esta imagem. E lá nós temos a marquesa francesa Louise Madeleine Bertin de Vosges, acho que é assim que se diz, por Nicolas de Largillière, de 1715, ela no caso, né, o Nicolas no caso, nasceu em 1715, morreu em 1793. Lembrando que isso aqui são retratos, então não tinha a fotografia, as pessoas, geralmente os nobres, contratavam os artistas para retratar a sua imagem, e ó, não se desenhava, né? Não se fazia um retrato em um dia não, gente. Levava um tempinho para chegar à concepção final do que vocês estão vendo aqui. Outro movimento artístico que utilizou a observação da natureza para a construção de obras foi o impressionismo. Mas aqui agora nós estamos falando de uma ruptura, de uma quebra com a arte academicista, de uma quebra com a arte tradicional, propondo novas ideias de pensar a arte a partir do advento da fotografia. Então, quando a fotografia surgiu, no primeiro momento os artistas acharam que estavam desempregados. Porque e agora, né? Se a gente não precisa mais pintar retrato ou pintar um trabalho encomendado por uma igreja, como antigamente na Idade Média, por exemplo, contratavam-se artistas para fazer pinturas sagradas, sacras, agora os artistas estavam preocupados. Mas depois de um certo tempo, chegou-se a um consenso, né, de que não, há muito mais a explorar. A fotografia, ao invés de nos limitar, pelo contrário, nos libertou. E aí vai surgir alguns movimentos modernistas a partir do século XX, e entre eles nós vamos ter ali no final do século XIX, despontando para o início do século XX, o impressionismo. E o que é o impressionismo? Observem esta imagem. É uma pintura chamada Mulher com Sombrinha, do Claude Monet. Claude Monet. Oh, como é gostoso falar francês, né, gente? Eu não sei. O pouco que eu sei, eu acho bonito quando a gente fala Claude Monet. Já viu uma pessoa falando francês? É elegante, né? Então, olha só, aqui nós temos, observe essa técnica, não é uma técnica tradicional. Por que não é uma técnica convencional, tradicional? Por quê? Porque você não vê a perfeição de uma mulher pintada. Você vê uma mulher pintada, uma criança, né, um céu e uma sombrinha, mas você vê que você consegue entender que existe tintas no trabalho desta imagem. E aqui parece que você vê que a tinta está meio que querendo borrar, ela está fosca, mas essa é a técnica do impressionismo, porque ela quebrou com uma regra do academicismo.
O artista saiu do ateliê e foi para o ar livre pintar as imagens da natureza. E por quê? Qual era a característica, uma das características principais do impressionismo? Por que a imagem fica dessa forma? Porque o artista pintava com pinceladas rápidas, porque ele queria aproveitar a luz do dia. O sol das 3 não é o sol das 6. Claro que havia toda uma técnica, gente, também não é assim pintar do jeito que você imagina, mas a característica do impressionismo é essa, né? Pinceladas rápidas. Neste caso, a observação ficou mais ligada à tonalidade que os objetos adquiriram com a luz do sol, do que propriamente os traços da imagem. Observem esta imagem ao lado. Mulher com sombrinha, do Claude Monet. Pessoal, hora de finalizar o seu desenho de observação. Agora que você contornou e desenhou os detalhes, vamos experimentar grafitá-lo. Ao invés de usar lápis de cor, e aqui nós temos um exemplo de grafite. Olha lá, observem. Legal, eu já volto. Como ficou o seu trabalho finalizado? Se você não gostou muito de como ele ficou ao final, tente novamente, e tente outra vez, e tente mais uma vez. Você só tem que estar disponível para o que você está propondo fazer, ok? Lembrando que a prática leva à perfeição daquilo que você vê como algo perfeito. Bom, nesta aula nós conhecemos e analisamos a técnica de desenho de observação, suas práticas e características. Eu espero que você tenha gostado e até breve!